Essa questão aqui do colégio naval envolve geometria espacial, mais relações trigonométricas no triângulo retângulo. Olha que interessante. Ele diz que tem uma montanha, tá? Tem um ponto P, é o ponto mais alto, tem uma altura aqui projetada no ponto C, e na base forma um triângulo aqui com o ponto A e o ponto B, neste plano aqui. Ele fornece alguns dados aqui. Ele diz que essa distância aqui é igual a 1000 raiz de 2, distância de A até B. Ele dá este ângulo aqui, ó, CAB, que é igual a 75 graus. Ele me dá esse ângulo aqui, que é o CBA, que é 60 graus. Ele me dá esse ângulo aqui, ó, PAC, que é 10 graus. O que ele quer saber é o seguinte: qual é a altura dessa montanha aqui para entrar nessa classificação? E ele fornece lá embaixo, aqui, ó, seno de 10, cosseno de 10, porque 10 não é um ângulo notável. Ninguém é obrigado a saber quais são os valores da tangente, do cosseno, do ângulo de 10. É obrigado a saber dos ângulos notáveis, que é 45, 30 e 60. Então vamos lá. Primeira coisa, como isso aqui é um triângulo, a soma dos ângulos internos é o quê? A soma dos ângulos internos de um triângulo a gente sabe que é 180 graus. Então, se eu já tenho 75 com mais 60 graus, para 180, eu vou precisar de 45 graus aqui para me dar 180. Então, esse ângulo aqui, ó, é 45. Se vocês observarem, nesta face aqui, ó, desse poliedro aqui, ó, que não está nesse mesmo plano, forma um triângulo aqui retângulo, eu também tenho um triângulo retângulo. E aí, se eu quiser calcular essa altura, eu posso utilizar o valor desse cateto aqui, ó, esse cateto aqui, com essa altura eu tenho a tangente. Só que eu não tenho esse dado. Então eu vou conseguir tirar essa informação, essa distância aqui, ó, de A até C, através da lei dos senos, ou seja, o ângulo 45 está oposto a esse lado de 1000 e raiz de 2. Então, se eu pegar 1000 e raiz de 2, dividir pelo seno de 45 graus, vai ter que ser a mesma coisa que eu pegar essa distância aqui, que eu vou chamar de L, e dividir pelo ângulo que está oposto a ele, ó, 60 graus. Então, dividido pelo seno de 60 graus. Então, vamos lá. 1000 raiz de 2 dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, ou seja, o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. 45 é um ângulo notável, aí o candidato ele é obrigado a saber isso aqui, tabelado. L sobre seno de 60, que também é tabelado, que é raiz de 3 por 2. Multiplicando cruzado aqui, vou continuar aqui o cálculo. Eu vou ter o lado vezes a raiz de 2 por 2 é igual a 1000 raiz de 2 vezes raiz de 3 por 2. Como tudo isso aqui é multiplicação, eu posso cancelar essa raiz de 2 com essa raiz de 2. Posso cancelar esse 2 com esse 2 aqui de baixo. Então, o L, e eu só posso fazer isso, tá? Porque aqui eu tenho 1 sobre 2, aqui eu tenho 1 sobre 2, ou seja, uma multiplicação. Então, eu tenho esse 2 embaixo e esse 2 embaixo. Isso aqui é um vezes, isso aqui também. Mesma coisa, raiz de 2 por raiz de 2 eu também posso cancelar, porque isso aqui é um vezes. Se aqui fosse um mais ou menos, eu não poderia fazer o que eu estou fazendo aqui. Tá? Então, simplificando os cálculos, fica que o lado é L raiz de 3. 1000 raiz de 3. Então, esse lado aqui mede 1000 raiz de 3. Agora, pela tangente de 10 graus, eu tiro o valor da altura, que é o cateto oposto, que é essa altura aqui, está oposto ao ângulo de 10, dividido por este lado que está colado, ou seja, cateto que está oposto sobre o cateto que está colado. H dividido por 1000 raiz de 3. Isso aqui, aí a questão me fornece lá embaixo esse dado aqui, ó. A tangente de 10 é igual a 0,18. Então, 0,18. Então, H é igual a 0,18 vezes 1000 raiz de 3. Multiplicar por 1000 é andar 3 casas para a direita. Estou aumentando esse número. Então, é 1, 2, 3, acrescento 0. Então, H vai ficar 180 raiz de 3. A raiz de 3 é um número irracional. Então, para entender mais ou menos esse valor, tem que entender o seguinte. 1 ao quadrado dá 1. O 2 ao quadrado dá 4. O 3 está entre 1 e 4.
Então, a raiz de 3 vai estar entre 1 e 2. Então, eu sei que a raiz quadrada de 3 tem que ser menor do que 2 e maior do que 1. Eu não preciso saber. Eu sei que ela vale aproximadamente 1,7, mas ninguém é obrigado a saber isso. O importante é saber que a raiz de 3 vai estar entre 2 e 1. Isso por quê? Eu vou multiplicar por 180. 180, se fosse 2, já me dá 360. Só que como é menor do que 2, então esse número, 180 vezes a raiz de 3, vai ser menor do que 360 e maior do que 180. Então ele está nessa faixa aqui, ó, de 300 a 700. Então essa montanha é considerada baixa. Então na alternativa, a questão é essa daqui, ó. Ela é classificada como uma montanha baixa, porque a altura dela está entre 300 e 700 metros.